Vamos agora com imagens ao vivo de Tel Aviv, onde está o nosso correspondente. Você observa então a cidade de um outro panorama, um clima ainda bastante apreensivo, como o Victor trouxe para a gente, ou seja, a população ainda aguardando novas informações para entender qual será o desenrolar a partir dos ataques lançados por parte de Israel contra instalações nucleares do Irã. Agora, tela dividida para você acompanhar imagens também ao vivo de Jerusalém, ou seja, também um território que a gente tem acompanhado, ou seja, uma situação muito tensa neste momento no Oriente Médio. E quem chega para falar com a gente e analisar todo esse cenário é a Karina Calandrin, doutora em Relações Internacionais, especialista na região do Oriente Médio e assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel. Muito bom dia, obrigado por estar com a gente hoje aqui na Record News. Qual é a análise que você faz desses ataques realizados por Israel contra as instalações nucleares do Irã? Bom dia, obrigada pelo convite. Bem, era esperado, né, como até pontuado na reportagem anterior, né, era esperado que esse ataque aconteceria, isso porque já vinham acontecendo negociações entre os Estados Unidos e o Irã, já sobre o acordo nuclear, que não são novas, né? Essas negociações já acontecem há pelo menos 15 anos, vistas o acordo nuclear. O Irã diz que o seu objetivo com o programa nuclear é apenas para uso pacífico, para produção de energia elétrica, enquanto Estados Unidos e Israel alegam que o uso seria para uso militar, então para um ataque aos seus inimigos, incluindo Israel e os Estados Unidos. Então, por isso, as sanções foram aplicadas ao Irã e negociações são feitas para que o Irã não atinja esse objetivo de obter uma bomba atômica. Essas negociações mais recentes falharam, né? Estados Unidos e Irã não conseguiram chegar a um acordo, então era esperado que Israel realizasse esse ataque que foi de fato, então, ontem, né, idealizado e realizado ontem, ontem à noite aqui no Brasil. Então, não era uma surpresa, já era esperado, já era discutido internacionalmente essa possibilidade, só não sabia-se quando ia acontecer exatamente. E agora espera-se a retaliação, né, como vai se dar, né, o Irã já começou com o lançamento dos drones, mas o que mais o Irã vai apresentar nessa retaliação, promete que será em grande escala essa retaliação e por isso, né, Israel está muito temeroso, né, principalmente a população civil está muito temerosa de como será esse ataque iraniano. Karina, é importante, ainda seguindo nessa sua linha de como será a retaliação, entender qual é o poderio militar do Irã, né? Qual é a capacidade de fato que o Irã tem em atacar Israel e se ele pode contar com a colaboração de outros países aliados nessa retaliação. Então, o Irã não tem uma capacidade, vamos dizer assim, que pode ser ignorada. Tá? Muitas vezes aparece que Israel seria mais forte que o Irã, porque Israel teria bomba atômica, mas não podemos descartar o poderio militar do Irã. O Irã é uma potência militar no Oriente Médio, então apresenta sim um risco regional e por isso Israel pode contar com o apoio de outros países, não porque sejam aliados de Israel diretamente, mas porque também tem animosidades com o Irã. É o caso do ano passado. Tiveram 2 ataques iranianos a Israel no ano passado e esses ataques, um com mísseis e outro com drones, e esses ataques foram parcialmente interceptados por outros países da região, como a Jordânia e a Arábia Saudita. Então, agora, inclusive com esse lançamento de drones, a Jordânia também interceptou esses drones que estavam a caminho de Israel. Então, por eles terem uma relação problemática, uma relação de rivalidade com o Irã, acabam então ajudando Israel no conflito. Novamente, não porque tenham uma relação muito próxima com Israel, mas mais por conta dessa relação problemática e de rivalidade com o Irã. É importante a gente entender, né, qual é o objetivo principal do programa nuclear desenvolvido pelo Irã. É um risco que ele traria apenas para os países vizinhos, como o próprio Israel, ou a gente pode pensar numa dimensão ainda maior?
Bem, se o Irã consegue uma bomba atômica, né, consegue desenvolver armamento nuclear, é uma ameaça internacional. É por isso que existem tratados internacionais, como o TNP, né, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que limita quais países podem ter armamento nuclear. Isso foi definido no final, né, não o TNP especificamente, mas foi definido no final da Segunda Guerra Mundial, que apenas os países considerados vencedores da Segunda Guerra, que são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, então Estados Unidos, China, na época União Soviética, hoje Rússia, Reino Unido e França, só esses poderiam ter armamento nuclear. Só eles poderiam ter, exatamente porque eles foram vencedores da Segunda Guerra e teriam ali um papel de manter a paz mundial. Os demais países não podem ter, mas sabemos que outros têm, como é o caso de Israel, como é o caso da Índia, como é o caso do Paquistão, da Coreia do Norte. Então, quando mais países atingem esse objetivo, e como é o caso do Irã, isso causa, né, um distúrbio no sistema internacional, isso causa, né, uma maior insegurança no sistema internacional. Então, por isso há toda esse temor de que o Irã atinja esse objetivo. E, obviamente, por parte dos seus inimigos diretos, esse temor é maior, como é o caso de Israel e dos Estados Unidos. Karina, continua comigo, por gentileza, porque eu quero trazer uma notícia que chega nesse momento. Agora há pouco, o Exército de Israel também confirmou a morte do comandante da Força Aérea da Guarda Revolucionária do Irã e toda a cúpula do setor em um ataque aéreo. O grupo preparava uma ofensiva contra Israel em um centro de comando subterrâneo. A televisão iraniana informou que Israel lançou um novo bombardeio nesta sexta-feira contra a instalação de urânio de Natanz, que fica no centro do Irã. Ou seja, o objetivo de alvejar esses autocomandantes, isso enfraquece de fato o poder do Irã de continuar desenvolvendo bombas nucleares? No curto prazo, sim. É claro, no curto prazo isso tem um impacto significativo no programa nuclear iraniano, mas no médio e longo prazo isso é facilmente substituído, né? No Irã eles têm uma equipe técnica rica que, né, novamente, as pessoas elas podem ser substituídas e não digo imediatamente, mas no médio prazo, né, podem encontrar outras pessoas que ocupariam esses cargos. Então, por isso que dizer que o programa nuclear foi completamente desmantelado nesse momento ainda é, vamos dizer, precoce, é uma análise precoce. Isso é necessário ainda esperar ver o que o Irã pretende posteriormente, e é um objetivo claro que eles querem atingir esse não sei qual o fim, se eles realmente querem apenas a energia elétrica, mas eles têm há uma importância grande para eles esse programa nuclear. Então, sim, eles não vão simplesmente parar porque esses membros foram mortos. Eles vão colocar outras pessoas no lugar posteriormente. Karina, a questão do programa nuclear iraniano é financiada, né? O programa ele é financiado apenas pelo Irã ou há outros atores envolvidos, outros países envolvidos, ainda que de forma indireta e muitas vezes que não queira deixar claro que financia esse tipo de programa? Sim, há apoio internacional de outros atores, né, de maneira indireta, como você pontuou, principalmente Rússia e China. Isso até mais recentemente ganhou um destaque porque o Irã agora é parte dos BRICS. Então, com a expansão do grupo dos BRICS agora, o Irã foi convidado pela China a fazer parte do grupo. E para o Irã é muito interessante, porque abre possibilidades de comércio com mais países, possibilidade de cooperação técnica e principalmente com a China, que é um país que interessa muito o Irã, que é um país com alta tecnologia, com um aporte de investimento muito grande em diversos países na Ásia, na África, na América Latina. Então, para o Irã é muito interessante fazer parte do grupo dos BRICS e, com isso, né, demonstra uma maior proximidade do Irã com China e também com Rússia. Muito bem, nós conversamos com a doutora em Relações Internacionais, Karina Calandrin. Muito obrigado por estar com a gente nesta manhã aqui na Record News. Um bom fim de semana. Muito obrigada.